Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mais novo dorama da Netflix, a série coreana All of Us Are Dead. Exatamente, a nova série de zumbi da Netflix. Será que essa série é boa? Será que não é? Eu vou contar isso nesse vídeo, mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Gente, eu nunca imaginei que numa série de terror cheio de zumbi, eu ia me acabar de chorar. Eu ia rir, eu ia passar raiva. Gente, é um misto de sentimentos que essa série dá que eu não imaginei quando eu comecei a ver. Bom, nós sabemos que estreou uma nova série na Netflix que é chamado de Dorama, porque é uma série coreana sobre zumbi. É uma série original da Netflix. Bom, o vídeo de hoje eu vou começar sem spoiler e depois eu vou para a parte com spoiler. Mas antes eu vou avisar para vocês quando é a parte com spoiler. Então se vocês não viram, não fiquem preocupados, que eu vou só soltar mais spoilers depois e eu vou avisar quando eu vou falar com spoiler. Essa série, ela tem 12 episódios que geralmente duram 1h10. Aí vocês vão falar, gente, mas essa série é longa, né? Não, você não vê o tempo passar assistindo essa série. É uma série que ela não é só uma série sobre zumbi. Lá na Netflix ela tá classificada, né, como terror, zumbis e tal. Lógico, nós vamos ter toda aquela luta pela sobrevivência. Afinal, está tendo um ataque de zumbis. E tudo começa no colégio Ryosan, como todo mundo já deve ter visto no trailer. Lá no colégio começa esse apocalipse zumbi, vamos dizer assim. Mas nessa série é muito bem explicado o que está acontecendo. Lá no primeiro episódio, a gente vai sendo apresentado, né, aos personagens principais. Então a gente vai conhecendo alguns personagens, a gente vai vendo a dinâmica com as famílias, com os amigos e a dinâmica ali na escola. A gente conhece os valentões que fazem bullying, a gente conhece as turmas, afinal é um colégio que tem muita gente estudando, um colégio enorme que tem muito aluno. Mas a gente vai conhecendo, obviamente, os personagens principais, até porque a gente tem que se apegar aos personagens pra gente torcer pra que eles não morram até o final, quando eu comecei a ver, assim, eu comecei a ver ali a dinâmica e tal, e eu achei o seguinte, primeiro eles vão mostrando a história, a gente vai conhecendo todos eles, só lá pro terceiro episódio que a gente vai ver alguma coisa de zumbi, mas não foi assim. Logo no primeiro episódio já tem o primeiro zumbi, vamos dizer assim, começa realmente o ataque. Vamos dizer assim. Então, assim, já começa com tiro, porrada e bomba. Lógico que não desde o início, Como eu falei, lá, assim, no início, até metade, assim, do episódio, a gente tá conhecendo os personagens, Porque tem que ter uma introdução à história. A gente começa a saber o que tá acontecendo, E aí começa a ter o primeiro ataque, as primeiras coisas estranhas, pra depois, começar a acelerar e ter aquela luta pela sobrevivência. Então, a gente vai acompanhando vários alunos desse colégio Ryosan lutando para sobreviver, para não ser comido por um zumbi, para não virar um zumbi, Que como todo filme ou série de zumbi, conforme o zumbi morde a pessoa se transforma em zumbi. Isso também tem nessa série, mas nessa série tem toda uma explicação, do surgimento desses zumbis. Não é uma série que vai deixar com esse mistério. Lógico, a gente vai sabendo de tudo ao longo dos 12 episódios, que vai mostrando o que aconteceu, como é que foi acontecendo isso tudo, e a gente vai descobrindo, Então a gente vai vendo essa luta pela sobrevivência e cada vez, fica aquele suspense, quem vai morrer, quem não vai, a gente fica naquela tensão, porque a gente começa a se apegar aos personagens e a gente não quer que aquele personagem morra, E eles vão se juntando para poder sobreviver, se
esconder, esperar um resgate e tudo mais, né? Fugir daquela situação. Então a gente vai ver o medo se instaurando, a gente vai ver personagens que vão fazer de tudo para salvar os outros. Então a gente vai ver muita coisa nessa série e até algumas críticas sociais também, porque essa série mostra muito o bullying, mostra muito o medo. E aí vai não só o medo, né, assim, de morrer por estar num ataque zumbi iminente, mas vários outros tipos de medo, né? A gente começa com uma história de bullying, então a gente vê o medo daqueles alunos que sofrem o bullying, a gente até vê o medo de você não se declarar para a pessoa que você conhece, afinal estamos num colégio, né? São todos adolescentes, o medo de não passar de ano, o medo de não entrar numa faculdade e várias coisas. E conforme, né, vai aumentando, vamos dizer assim, a horda de zumbis, né, vai ficando mais tenso, porque eles têm que fugir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente vai se apegando aos personagens, a gente quer que aquele personagem que a gente goste sobreviva, né, e depois vai aparecendo outros personagens que também vão tentando se salvar, e daí, não só no colégio vai ter o ataque zumbi, como também na cidade, né, isso a gente vê também pelo trailer. Então começa ter todo, vamos dizer assim, uma luta contra aqueles zumbis pela sobrevivência. Mas não é só uma série sobre sobrevivência, sabe? Teve várias coisas ali que me fizeram chorar, vários momentos, sabe? Momentos em que a gente via rir, teve alguns momentos que a gente ria, que tinha um alívio cômico, né? Teve momentos de quebrar o coração, teve momentos que eu passei muita raiva, que eu fiquei com muita raiva, sabe? Ele me causou um misto de emoções que eu não imaginei sentir quando eu vi o trailer ou quando eu comecei a ver a série, né? Eu não achei que eu iria me apegar tanto aos personagens, mas essa história eu achei ela assim muito bem contadinha. E ela, eu acho que até por ter episódios mais longos, não serem de meia hora, de 45 minutos, eles puderam mostrar, né, as cenas emotivas que a gente tem que se emocionar, a gente tem que sofrer, a gente tem que se apegar àquele personagem, né? Não é só uma série de terror em que todo mundo vai ser morto, né? É muito mais do que isso. E eu gostei muito. Eu assisti ela, assim, em 2 dias. E eu precisava ver o que ia acontecer, porque você fica nessa tensão, né? Será que os meus personagens que eu gosto vão sobreviver, né? A gente vai se apegando, vai gostando deles. E a gente fica, não pode acontecer isso. Será que aconteceu? Será que ele morreu? Será que conseguiu fugir? E aí sempre termina os episódios aquela pergunta, o que aconteceu com ele? E você fica mais tenso e mais instigado a ver o próximo episódio, porque você quer saber o que vai acontecer. Você não quer que aquele personagem, né, acabe. E você vai vendo cada vez mais piorando as coisas, né? E você vai ficando mais tensa, mais preocupada, mais emocionada, porque óbvio que vai acontecendo algumas mortes no meio do caminho, naquela luta pela sobrevivência. Então cada vez você fica mais tenso. Tinha horas que eu não conseguia nem respirar vendo essa série, porque você tem horas que você, nossa, não vai ter salvação. E aí acontece alguma coisa. E, sabe, é uma série que toda hora tem um acontecimento, tem alguma coisa e mescla com as cenas emotivas. Então, assim, é uma série que eu gostei muito e que eu não tava esperando isso. Eu não tava dando nada por essa série. Eu fui assistir, mas eu, sinceramente, eu não achei que ela ia ser tão boa. E sim, ela é muito boa. Eu adorei essa série, All of Us Are Dead. E eu amei essa série e eu super recomendo de todo mundo que ainda não viu tá assistindo, porque é muito boa. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender assistindo essa série, porque ela tem tudo, assim, na medida certa, sabe? Ela tem tensão, ela tem suspense, ela tem terror, tem muito zumbi, tem mortes, tem emoção, porque tem mortes que você não quer que aconteça, né? Tem momentos muito emocionantes, tem muita coisa boa nessa série, e é isso que eu gosto numa série, me trazer vários tipos de sentimentos. E é isso que essa série me proporcionou, um misto de sentimentos, e eu gostei muito, e corri pra ver até o final. Eu só parei pra dormir um pouco, né, e tal, mas eu assisti e gostei
muito. Bom, gente, agora eu tenho que entrar na parte com spoiler para poder falar mais algumas coisas. Então, quem ainda não viu, não continue, vai lá ver na Netflix e depois volta pra cá. Bom, então a gente vê já desde o início que tudo se inicia por causa do professor de ciências, que também é um cientista, o professor Lee. Conforme vai passando os episódios, a gente vai entendendo tudo o que aconteceu. Que lá nesse colégio tem um sério problema com bullying, né? E o filho desse professor, ele sofria muito bullying. Até o dia que ele tentou se matar, porque ele não aguentava mais, ele apanhava dos valentões e tudo mais. Então, o que seu pai resolveu fazer? Resolveu fazer um experimento com ratos, porque ele viu que assim, o rato, né, que é tão pequenininho, às vezes ele fica encurralado por um gato, um animal maior. E nesse momento, mesmo ele sendo tão pequenininho, aquele medo se transforma e faz com que ele chegue a atacar o gato para tentar se salvar. Então, ele utilizou, né, desse mecanismo que o rato teve, no que se sentiu acuado de atacar, ele desenvolveu como se fosse uma espécie de soro e injetou no seu próprio filho. E aí o que aconteceu? Deu M, né, gente? Obviamente. Ele acabou criando um vírus. Esse vírus transformou o filho dele como se fosse num zumbi. Porque esse vírus que ele acabou criando faz com que aquela pessoa, né, que foi infectada, ele, vamos dizer assim, vire como se fosse um animal, ele tenha seus instintos básicos, né, de sobrevivência. Então ele só pensa, tá com fome, vai comer, vai atacar e tal. Ele não tem mais noção do que tá fazendo. E esse vírus, inclusive, causa até um ataque cardíaco em quem ainda não morreu, porque tem alguns que até morrem no ataque do próprio zumbi. Né? Então, eles passam aí caçando os outros, estão com fome e tudo mais, né? Esse instinto de sobrevivência. E aí vai se desenvolvendo, a gente vai vendo a turma lá do segundo ano tentando sobreviver. E lógico que vão ter personagens que a gente vai se apegar mais, né? Eu gostei bastante da On-jo, do Shon-san, do Sun-hyuk, da Presidente, né? Foram, assim, os meus preferidos. E aí depois vai chegando alguns outros personagens ali, tem a personagem que participa das competições de arco e flecha, que também acaba voltando ao colégio e depois acaba procurando o irmão dela, que é do segundo ano. E tem o personagem que ninguém merece, o Gyunan. Né? O Gyunan, ele fazia parte dos valentões, apesar de que, né, ele recebia também muita ordem do líder dos valentões e fazia muito bullying. Então, no momento que ele chegou a ser mordido pelos zumbis, né, eu vibrei, o cara é muito mal, sabe? Ele foi fazendo várias maldades, eu já não via a hora dele morrer. Mas aí, o que acontece? O vírus resolveu mutar justamente quando ele virou zumbi, e ele, tipo, virou metade zumbi, metade humano, porque ele consegue falar, ele consegue pensar, né? E ele ficou muito forte, com uma audição muito boa e tal, sentindo cheiro. Então ele praticamente virou uma pessoa, assim, muito poderosa. E tava atrás do meu personagem preferido, o Shon-san. Porque o Shon-san viu ele matar o diretor da escola, filmou, e aí teve aquela briga pelo celular e tal, e aí ele pegou o Shon-san na luta com ele, pegou o celular, bateu no olho dele, tanto que ele ficou ferido aqui no olho, né, e depois ele acabou virando zumbi, o Gyunan. E aí ele vai passar a série inteira atrás do Shon-san pra arrancar o olho dele também, nessa vingança. Né? Isso foi uma coisa que eu não gostei muito na série, porque ele foi um personagem que me irritou muito e que atrapalhou muito ali. Além de ter todo aquele ataque de zumbi, ainda tinha ele atrás do Shon-san. Né? Mas fazer o quê, né? Tudo bem que eles quiseram mostrar que o vírus estava mutando e tudo mais. Né? E, logicamente, depois acabou se espalhando para a cidade também, porque uma das alunas que foi mordida pelo ratinho zumbi, né, ela acabou indo parar no hospital e dali saiu mordendo e tal, e várias pessoas se transformando em zumbi. Então ficou num estado de calamidade, entrou a lei marcial, vieram militares e tudo mais, para não sair, né, os zumbis de Ryo-san e eles conterem ali. E conforme eles foram estudando esse vírus e tudo mais, eles já não sabiam mais o que fazer. E aí a gente vai conhecendo outros personagens, né? Nós temos o pai da On-jo, que é bombeiro, que, gente, ele faz de tudo pra chegar até o colégio, pra salvar a filha dele. E quando ele consegue chegar e salvar a filha dele, né, ajudar, né, a sair daquela situação, ele acaba morrendo. Eu não gostei, sabe? Ele era um sobrevivente, ele passou por tanta coisa pra chegar e a filha acabou vendo ele sendo
comido pelos zumbis, né? Foi uma cena, assim, muito emotiva. Mas, assim, eu gostei muito, principalmente por essas cenas. Lógico, tem mortes que a gente vai sofrer muito, porque a gente não quer que aquele personagem morra, porque a gente se apegou, né? A Eun-jo, eu acho que é a personagem que mais sofreu, né? Primeiro perdeu a melhor amiga, a Isaac, que acabou sendo mordida, né? Depois perdeu o pai, e depois o melhor amigo, o Chong-san. Né? Sim, o meu personagem preferido acabou morrendo. Não gostei. Tá? Não gostei disso, fiquei muito pé da vida com essa série de ter matado ele. Né? E aí a gente vê também, né, nessa série que tem a presidente, né, que ela acaba também virando metade zumbi, metade humana depois que ela é mordida pelo Guinan. Né? E aí ela vai ficando, tem horas que ela fica mais forte, tem horas que ela quer comer eles e tal, mas ela consegue um pouco controlar, vamos dizer assim, essa sede de querer comer. Então a gente vai vendo conforme vai desenrolando ali, eles fugindo e cada vez o grupo se tornando menor, porque um ou outro vai morrendo. E o personagem mais injustiçado, que é o Jong-soo, que tem uma menina lá que ninguém merece, né, muito metida, né, porque ela é riquinha e tudo mais, se acha, ela acaba infectando o Jong-san só pra poder dizer que ela tá certa, porque ele tinha se cortado, mas ele não foi mordido. Ela pegou o sangue e infectou ele de propósito. Olha que raiva daquela menina. Então, assim, ainda bem que ela virou zumbi, foi embora, porque ninguém merece aquela garota. Né? E a gente vai ver muito disso, né, na série. Tem horas que a gente passa raiva realmente quando a gente vê, né, aquelas pessoas que são mais realmente. E mostra muito bem que nem as partes que tem o bullying, sabe, que é horrível, e na parte que o exército toma conta e começa a tomar decisões de não salvar, né, aqueles adolescentes, porque eles encontraram um assintomático, né, uma das meninas que sofreu bullying também ficou, tipo, metade zumbi, metade humana, e aí eles decidem não resgatar aquelas crianças que estão ali, porque pode ter outros assintomáticos, né, tem muita gente na quarentena, e aí é muita confusão envolvida, e enquanto vai passando a gente vai descobrindo mais e mais de como esse vírus foi criado e de tudo que o professor tentou fazer para encontrar um antídoto, né, uma cura para esse vírus, e a única coisa que ele conseguiu pensar foi em queimar o hospedeiro. Então eles decidem bombardear a cidade lá, né, como eles sempre vão atrás de um som, eles usaram drones, né, para poder levar o maior número de zumbis para 3 locais e daí jogar mísseis para queimar, né, os zumbis. E no meio de tudo isso, né, tem os nossos sobreviventes, os nossos personagens que a gente já tá gostando e tudo mais, e o Guinan que tá atrás ainda do Chong-san, né, até que eles têm, né, lá a batalha final e aí tudo é explodido e o Chong-san morre, que eu não gostei. Né? E aí a maior parte do grupo consegue sobreviver, consegue chegar até a área, né, de quarentena, e aí vai mostrando que eles passam meses ali na quarentena e tal, porque eles não sabem quanto tempo que pode vir a desenvolver sintomas, então todo mundo que morava em Ryunsan, que foi salvo, acaba ficando ali. E aí a gente vê que a Eun-jo, ela sempre dá uma fugidinha, né? Porque que aconteceu? A presidente acabou se separando deles porque ela tava com muita vontade de comer eles, né? Então ela acaba fugindo para não ferir os próprios amigos. E aí no finalzinho, né, mostra eles se reunindo novamente, aqueles que sobreviveram daquele grupo do colégio, indo atrás porque eles viram uma fogueira na escola e aí se reencontram com a presidente. E ela fala que existe outros igual a ela e que agora, vamos dizer, meio que ela tem esse propósito de estar ajudando a eles e de estar com eles, né? Eu confesso que eu ainda fiquei com um pingo, né, de esperança do Chong-san aparecer, né, porque eles foram para aquela área da construção e tudo mais, mas não, ele não apareceu, ele realmente foi torrado, né, fiquei muito triste, chorei muito, porque era o meu personagem preferido, era ele, o Sun-hyuk, e infelizmente ele morreu. Né? Então, assim, eles acabam, vamos dizer assim, salvos, mas ficam ali naquela quarentena. Então, assim, dá a entender que pode vir a ter uma segunda temporada, né, onde vai mostrar mais sobre esses metade zumbis, metade humanos, né, porque existem mais deles, né, já que a presidente falou que existem mais deles, né, de quanto tempo que eles vão ficar ainda mais ali em quarentena e se a sociedade vai aceitar o que eles se reintegrem, né, porque eles ainda acham que podem ser contaminados, aquele pessoal de Ryosan. Dos adultos, né, eu não acredito que tenha mais algum desenvolvimento, porque a maior parte deles morreu, né, principalmente os pais dos alunos, né, só a deputada,
que me pareceu ser a mãe da presidente, né, que em nenhum momento eu vi ela muito preocupada com a filha, né? Mas ela parece que pode ter mais algum desenvolvimento, porque ela é deputada daquela cidade, pode ser que ela tente fazer alguma coisa, já que acabou a lei marcial, e aí os seus poderes políticos ainda prevaleçam. Então, se tiver uma segunda temporada, vai ser para terminar de contar essa história, né? De que vai acontecer com os sobreviventes de Hillsong e o que vai acontecer com os que são metade zumbi, metade humanos, né? Porque o vírus mutou e tem outros iguais. Confesso que eu gostei muito da série e tô apaixonada por ela e estou torcendo para que tenha uma segunda temporada, que a Netflix ainda não se pronunciou sobre isso, porque eu quero saber ainda mais. Eu ainda quero ver mais dos meus personagens preferidos, desses sobreviventes. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram dessa série? Não gostaram? Deixe nos comentários. Só, gente, se vocês foram falar alguma coisa com spoiler, deixa sim um alerta de spoiler para quem ainda não viu, não tá lendo o comentário sem saber que vai ter um spoiler. Vocês botam assim, alerta de spoiler no comentário. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!